Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 4 ao verso 9, ainda em celebração pelo aniversário da nossa igreja, 74 anos da nossa igreja, que completamos no dia 14 de julho, esse mês todo aí. Se estivéssemos num tempo normal, teríamos outros pregadores conosco, convidados, irmãos, pastores que já passaram por aqui, que muito contribuíram também com a igreja, com a comunidade, por quem a igreja tem muito carinho, por quem a comunidade tem muito carinho, todos os pastores que já passaram por aqui. Se estivéssemos em tempo normal, portanto, teríamos essa outra possibilidade de ouvir esses irmãos queridos também. Tantos irmãos que passaram por aqui, tantos irmãos que já faleceram, tantos irmãos que hoje estão em outras comunidades, servindo a Deus em outras comunidades, em outras denominações, em outros lugares, e que foram bênção do Senhor também durante os 74 anos da nossa igreja. E hoje somos nós, somos nós. Você é essa bênção de Deus, né? Vocês são essas bênçãos de Deus para essa comunidade, para que a gente mutuamente se abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, porque somos igreja do Senhor. Sobre a minha igreja é edificada sobre essa rocha e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É Ele quem sustenta a minha vida, a sua vida, a nossa alegria, na presença dEle e na companhia, na comunhão dos remidos. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 1, do verso 4 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, Deus e Pai, pela tua palavra conosco, sinal claro do teu amor por nós, do teu cuidado, do teu trato conosco. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente ouça a tua voz, entenda o teu chamado e seja por ti corrigido e animado na caminhada da fé, na caminhada com Cristo, no serviço do Senhor, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É o início da epístola aos Coríntios e a palavra parece ser muito animadora. Olha que coisa boa. Vamos ler novamente. E se a gente for ler novamente, a gente vai perceber que parece que a carta vai falar só de elogios. Então ela diz assim, o apóstolo fala assim, o irmão fala assim, alguém diz assim, né? Movido pelo Espírito Santo de Deus, alguém olha para aquela comunidade e diz assim, olha que coisa festiva, olha que coisa alegre. Dou graças a Deus a vosso respeito, a respeito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus,
pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos voltar. Sempre dou graças a Deus. Então, alguém está dando graças a Deus por uma igreja. Que bom o que eu estou vendo aí. Que alegria no meu coração. Rendo graças a Deus pelo que estou vendo aí. E o que ele está vendo ali? Certamente as pessoas vivendo em harmonia, né? Provavelmente, talvez numa leitura assim, está festivo, está alegre. Dou graças a Deus por vocês, porque em tudo vocês foram enriquecidos. E eu queria então que a gente destacasse essas expressões. Uma delas é essa ação de graças, essa louvação. Graças a Deus. A outra expressão que eu queria que a gente destacasse é a palavra confirmado. Confirmado e confirmará. Essa então eu diria que, vamos dizer, é o ponto, é o centro aí da nossa reflexão de hoje. A ideia da confirmação, que está no verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, como também está no verso 8, o qual também, falando ainda de Jesus Cristo, e diz: ele vos confirmará até ao fim, com uma finalidade, a de serem irrepreensíveis. E essa então agora é a terceira expressão que eu quero destacar, essa que é uma sentença: no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, uma expressão parecida é o dia do Senhor. No Antigo Testamento aparece muito essa expressão, né? O dia do Senhor virá. O dia do Senhor no Antigo Testamento é uma expressão usada para falar de juízo. E o dia do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento é uma expressão também usada para falar da segunda vinda de Jesus, porque ele virá, não tarda. Ele virá no tempo certo, como veio pela primeira vez no tempo certo, né? Naquilo que a palavra de Deus chama na plenitude do tempo. Enquanto as pessoas aguardavam a vinda do Messias, num certo tempo ele veio. E é assim como ele veio, voltará. Voltou para os céus e voltará, agora não mais como Salvador, mas como juiz. Por isso essa expressão, o dia do Senhor Jesus Cristo, é uma expressão que se assemelha em ideia com aquela expressão, o dia do Senhor, no Antigo Testamento. No caso, o dia do Senhor Jesus Cristo é o dia em que aqueles que creram no Senhor, que andaram com Ele, que entregaram seus corações a Ele, que foram alcançados por essa graça, por essa salvação, hão de desfrutar da eternidade com o Senhor. E como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, Ele mesmo é quem diz: aquele que crê herda a vida eterna, e aquele que não crê nem será condenado. Aquele que não crê já está condenado, já está na condição de condenação. Portanto, essa expressão, o dia do Senhor, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma expressão já conhecida. Em Amós, no capítulo 5, por exemplo, no verso 18, de 18 a 20, mas no verso 18, então, é muito forte, em que ele diz assim: por que vocês esperam o dia do Senhor? Como se o povo desejasse o dia do Senhor. E aí vem a expressão forte, em Amós 5,18. É dia de juízo. Porque vocês esperam o dia do Senhor? É dia de juízo. Mas o apóstolo está falando que essa igreja, que dessa nossa leitura parece ser uma igreja saudável, né? E que, portanto, só vamos, ao lermos a carta aos Coríntios, só vamos ver retratos de coisas boas. Ele vai dizer: não, na leitura da Epístola aos Coríntios nós vamos ver uma série de aberrações, das mais diversas, dentre as quais a soberba é algo gritante, ao ponto da gente encontrar assim na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 1, olha, o amor enriquece, mas o saber ensoberbece e o amor edifica. Porque o saber ensoberbecia aquelas pessoas. E a gente vai dar um passeiozinho aqui dentro da Epístola aos Coríntios, mas o que está querendo dizer é o seguinte, é que a despeito de tudo isso, a despeito desse cenário que não é bom, entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: nós lemos
os primeiros versos da Epístola aos Coríntios. Nos primeiros versos, então, é a introdução da carta. A introdução da carta, as palavras são prazerosas. Parece que a gente vai abrir aqui e vai ver uma comunidade extremamente madura, mas não é isso. No capítulo 3, por exemplo, dessa mesma epístola, o que nós vamos ver é: eu quis dar para vocês algo mais sólido para comer, falando sobre o ensino, falando sobre o mistério de Deus, o mistério do Evangelho, esse mistério que vai sendo revelado, né, nas Sagradas Escrituras. Mas eu não pude dar alimento sólido, tive que dar leite, porque vocês são, falando aos Coríntios, vocês são carnais. Enfim, as mais diversas aberrações, divisões, ciúmes, brigas, contendas as mais diversas, soberbas, altivez, briga por conhecimento, por poder, eram as características que tinham na Epístola aos Coríntios. Mas a esperança é essa, que no dia de Cristo Jesus, no dia do Senhor, a igreja, a despeito disso, continuará sendo trabalhada, pessoas trabalhadas no seu caráter, no seu temperamento, no seu coração, para que sejam, no verso 8 então, o qual também vos confirmará até ao fim, para serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa ideia da confirmação. Vamos dar uma passadinha nessa primeira epístola aos Coríntios, que logo aqui, nos versos seguintes aos que lemos, a partir do verso 10, a gente já começa a perceber alguns problemas. Então, olha lá a igreja aos Coríntios, a igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto, né? A palavra vem assim então para eles, olha, a partir do verso 10 do capítulo 1 que lemos: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes que vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informados pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. E eu me refiro ao seguinte: uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Acaso Paulo foi crucificado em favor de vós? Ou por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, a divisão já era essa. Uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. Eu não sou desse, eu sou daquele. E aí a expressão é mais rica ainda. Na continuação, ele vai ensinar isso, né? Olha, um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. É Cristo quem dá o crescimento. E é porque ele acredita que é Jesus quem te dá o crescimento. É porque ele acredita que é Jesus quem me dá o crescimento. É porque ele acredita que exatamente porque a obra é de Deus, é Deus quem confirma na sua soberana vontade, porque nós vivemos, e essa é a consciência que a gente passa a ter, que a gente vive para a glória de Deus. A grande questão não é o que é melhor para mim nas nossas decisões, nas nossas relações. A grande questão é o que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus com a minha ação? Essa minha fala glorifica a Deus? Esse meu gesto glorifica a Deus? Essa minha decisão glorifica a Deus? Por isso, muitas vezes, é até mais fácil pessoas falam assim: qual a vontade de Deus para a minha vida, né? Aquilo que você está fazendo glorifica a Deus? Honra a Deus? Pensa nisso. Divisões como essas glorificam a Deus? Exaltam o nome de Deus? Mostram a beleza do Evangelho? Refletem a tal beleza da santidade diante da qual é para pararmos e nos maravilharmos? Adorai o Senhor. Quem não lembra dessa expressão? Né? Quem não lembra dessa expressão? Adorai o Senhor, do Salmo 96, verso 9, ou do Salmo 29, verso 2. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A imaturidade e a carnalidade. Vimos aqui então a divisão. A imaturidade e a carnalidade a gente encontra no capítulo 3, do verso 1 em diante, olha aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais,
como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem agora podeis, porque ainda sois carnais. E ao mesmo tema, olha, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Porque quando, pois, alguém diz, aí mais uma vez ele trata do tema que já tratou no capítulo 1, né? Traz de volta. Porque quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, isso não está claro entre vocês, que vocês estão andando segundo a carnalidade, segundo o homem. Quem é Apolo e quem é Paulo? Aí vem esse ensino, né? Olha, quem são essas pessoas? São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha a ação de Deus, né? A ação de Deus para você crer. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha, eu plantei, verso 6 do capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Mas o destaque que eu queria dar aqui está aqui. O destaque que eu queria dar para essa passagem está aqui. Eu plantei, Apolo veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, de modo que nem eu sou alguma coisa, e nem Apolo é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento. Era uma igreja que vivia então essa divisão, essa imaturidade. Imagina essa angústia. Eu queria dar um alimento mais sólido, eu queria falar de uma espiritualidade mais saudável, mais profunda, mas ainda não dá. Eu preciso dar leite para as crianças espirituais. É o que o apóstolo está falando à igreja de Corinto. Um outro aspecto que a gente percebe no capítulo 5 era um escândalo. E exatamente a soberba é chamada a atenção. Ele chama a atenção exatamente pela soberba. Olha, vocês estão vivendo uma coisa gritante que até o não cristão se escandaliza com isso. E vocês não se escandalizaram com isso aqui? Isso aqui é alguém que possua a mulher do seu próprio pai. Olha o verso 1 do capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E o verso 2, e contudo vocês andam ensoberbecidos e não chegam nem a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Uma outra característica, uma outra atenção a que a igreja é chamada aqui. Olha, vocês estão em demandas, em derrotas. Capítulo 6, no verso 7. O só existir demandas entre vós já é completa derrota para vós outros. O só existir demandas entre vós já é completa derrotas para vós outros. A tal licenciosidade, a tal incontinência sexual, o tal tudo posso. Então a gente encontra assim no verso 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Na verdade é o seguinte, essa carta é uma resposta também a uma outra carta, entende? O apóstolo tinha recebido carta da igreja de Corinto, em que as pessoas, os irmãos de Corinto tinham tratado de alguns temas com ele. E nessa carta que ele recebe, essas pessoas dizem algumas coisas. Essa frase, por exemplo, é uma frase dita por esses irmãos. É como se fosse nos dias de hoje, se nós fôssemos fazer uma carta, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, no que vocês estão dizendo sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, olha, tudo bem que todas as coisas sejam lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É como se ele colocasse uma aspas aqui, né? Então é mais ou menos isso. O que ele está dizendo é,
todas as coisas me são lícitas. Vocês estão usando como desculpa para licenciosidade, para se permitirem fazer qualquer coisa. É isso que ele está dizendo. Vocês estão usando como desculpa para se permitirem fazer qualquer coisa o conceito de que todas as coisas me são lícitas. Mas eu quero dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, esse é um ensino que vem do seguinte: eu não sou salvo pela minha obra. Eu não sou salvo porque eu sou bom, ou porque sou ético, ou porque sou moral. Nessa perspectiva, todas as coisas me são lícitas. Nessa perspectiva, o que ele está dizendo eu sou livre em Cristo. E o que ele está querendo dizer não usa da liberdade como pretexto para manifestar a sua carnalidade. Não usa da liberdade como pretexto para desobedecer a Deus. Não usa da sua liberdade como pretexto para desconhecer, para ignorar a vontade que Deus tem para a sua vida. Por isso ele vai dizer: se por um lado todas as coisas me são lícitas, ora, pelo bom senso, pela presença de Cristo no meu coração, nem todas me convêm. Entende? Então a questão é essa: todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho que saber que nem tudo me convém. Então essa expressão aparece 2 vezes na epístola aos Coríntios. Uma é aqui, no capítulo 6, verso 12, e outra é no capítulo 10, verso 23. Aqui, para falar da questão da sexualidade, e lá no capítulo 10, no verso 23, para falar da questão da idolatria, da participação da mesa. Então, vamos lá, vamos começar por aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, pulando para o verso 15. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria um dos membros de Cristo e o faria membro de uma meretriz? Absolutamente não. Ou vocês não sabem que um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Ou uma mulher que se une a alguém que não tem preocupação com isso se torna um corpo só com ele? Em outras palavras, um homem que se dá a uma mulher, ou uma mulher que se dá a um homem, se torna uma só pessoa com ela. Por isso ele está dizendo: ou não sabeis que um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Mas dá para a gente entender. Ou não sabeis que uma mulher que se une a um homem que não tem esses compromissos com Deus e se entrega, torna-se um corpo só com ele? Porque, como se diz, não serão mais dois, mas uma só carne. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Bom, a gente está passando pelos problemas que a igreja de Corinto viveu, né? A gente está mostrando que a carta começa rendendo graças a Deus, e parece que ao abrirmos a carta e passearmos por ela, vamos ver um cenário favorável, satisfatório, mas a gente vai ver o apontamento de uma série de erros, mas a gente vai ver também a cura para cada um desses erros. Então, se por um lado há divisões, por outro lado ele vai dizer: vocês não sabem que Apolo não é nada, que Paulo não é nada e que Cristo é tudo? Portanto, não digam eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Vocês são de Cristo. Então, por um outro lado, a questão da impureza lá do rapaz que possuiu a mulher do próprio pai, ele vai dizer: vocês se ensoberbecem e não disciplinam esse rapaz. A chamada disciplina curativa da igreja. A disciplina não é uma vingança da igreja contra alguém faltante, mas a igreja entende a sua disciplina como algo curativo, curativo para o faltante. A disciplina não é um sofrimento a que se põe o faltante, o irmão, a irmã faltante. A disciplina é algo que faça com que esse irmão pare e pense: meu Deus, isso é importante para mim. O quê? A comunhão com a comunidade, a comunhão com o corpo.
Isso é importante para mim. Era o que estava acontecendo com esse irmão. Tanto que já falei disso quando a gente estudou lá, igreja, numa dessas quintas-feiras, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, a gente vê exatamente uma expressão dizendo, ora, aquele que foi faltante, faz com que ele volte. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, você anota aí, depois você confere lá, o que você vai ver é isso. Ele dizendo assim, ora, aquele que foi faltante, já sentiu a dor, né? Recebe ele de novo, não deixe ele mais por esse tempo, porque a disciplina é curativa. Então, por um lado, ele está apontando os erros da igreja, mas por outro lado vai percebendo, porque ele está apontando a cura, porque ele está apontando a solução. Aqui no caso não una o teu corpo ao de uma prostituta, não una o teu corpo ao de um prostituto. Una o teu corpo ao de Cristo. Acaso você não sabe que teu corpo é precioso, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Deus não habita na igreja de tijolo, Ele habita no coração da gente. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês não são de vocês mesmos. Nossos corpos são usados para a glória de Deus. Nossos corpos são usados para manifestar a glória de Deus. Um outro momento aqui é o momento da banalidade com o fraco, do escândalo com o irmão. No capítulo 8, no verso 9, nós vemos assim, com o mesmo conceito, né? Ou seja, tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Olha como é que esse conceito aqui é o mesmo, mas agora falando da liberdade que temos para que não golpeemos a mente dos fracos. Ou seja, abre mão para que você não faça teu irmão tropeçar. Isso aqui eu não vejo problema de fazer, talvez eu também não veja, mas talvez isso vá golpear a mente de um irmão fraco. E ele está dizendo assim no verso 9 do capítulo 8, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Nesse caso, ele está falando de uma outra coisa, ele está falando sobre comidas sacrificadas a ídolos, né? A ideia de que em alguns lugares ali havia comidas sacrificadas a ídolos. E muitos irmãos ali, ensoberbecidos, diziam assim, eu vou comer o que eu quiser. Eu sei que meu coração não está naquilo, meu coração é de Jesus. E ele está dizendo o seguinte, ora, ainda que você pense assim, pensa que há irmãos que são familiarizados com essas práticas antigas e que vão ser golpeados por isso. Não faz isso. Só problema, né? Só problema na igreja, né? Idolatria, no capítulo 4, no capítulo 10, no verso 14, nós vamos ver a questão da idolatria praticada ali. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Precisar dar um conselho desse para uma igreja. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo como a criteriosos. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Chama consciência, percebe? Não só fala e diz acredita. Chama para pensar, chama para consciência. Fujam da idolatria, falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção, se referindo lá ao cálice do Senhor, à ceia do Senhor, a chamada refeição pactual, o sacramento da ceia do Senhor, né, da Eucaristia, e é o chamado refeição pactual do povo de Deus com o seu povo. E o que ele vai dizer, por acaso essa nossa refeição que Deus nos dá como símbolo e como sinal da sua presença, por acaso, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo? E aí ele vai dizer, ora, verso 21, da mesma continuação do capítulo 10, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não tem compatibilidade. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Rico isso, né? Olha o valor da ceia, né? O valor da ceia para nós aí.
A banalização do sacramento, muitas vezes lemos lá, Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17, nisso que vocês fazem aí não vos louvo, porque quando vocês se reúnem com a pretensão de celebrar a ceia do Senhor, o que vocês fazem é qualquer coisa menos celebrar a ceia do Senhor. Isso que vocês fazem não é a celebração da ceia do Senhor. Muitas correções, né? Quanto à ignorância dos dons, capítulo 12, verso 1. Não quero, irmãos, que vocês ignorem a respeito dos dons espirituais. Capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Portanto, as pessoas ali usavam de diferentes dons. Verso 8 do capítulo 12. A um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas olha, um só e o mesmo Espírito é quem realiza todas essas coisas, distribuindo-as como é da sua vontade, como é da vontade de Deus, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, visando sempre a ideia, né? Visando a um fim proveitoso. Portanto, era uma igreja que desfrutava de dons, mas os dons eram a oportunidade para se ensoberbecer. Ao invés de receberem os dons como graça de Deus e, portanto, usarem para a glória de Deus, se ensoberbeciam com os seus ministérios, se envaideciam com seus ministérios, se achavam uns melhores do que os outros. Inconcebível, né? Numa mente sã, é inconcebível. Como é que você pode se ensoberbecer com aquilo que é dom, com aquilo que é dádiva, com aquilo que é presente, com aquilo que é presente de Deus, com aquilo que não temos capacidade de ter? Desconheciam e discutiam sobre a ressurreição de Jesus, um ponto gritante. A ressurreição de Jesus é um dos pontos centrais da nossa fé. É porque Jesus ressuscitou que com ele ressuscitaremos. É porque Jesus ressuscitou vencendo a morte que nós temos a viva esperança da vida eterna. E aí vem a expressão forte lá no versos 16 e 17, na verdade de 16 em diante até o 20 ali do capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 15, de 16 em diante. Porque olha, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E meu amigo e meu irmão, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda nós permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que morreram, pereceram. Mas mais uma vez a sinalização da cura, né, da correção. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens, somos as mais infelizes das pessoas. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ao vivermos nessa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, e aí vem a afirmação gritante, com neon, acentuada, sublinhada, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A própria fé cristã passou por um tempo do chamado estudo sobre o Jesus histórico, que pretensamente seria um estudo acadêmico, científico, o que não é, porque tudo parte de filosofia, tudo parte de pressupostos. Mas, enfim, houve um tempo em que a igreja passou por um momento do chamado Jesus histórico, em que o racionalismo estava
pulsando nas reflexões, nas diversas aspectos, dimensões, e penetra no cristianismo. E um dos ramos, uma das correntes, porque esses movimentos não são nunca homogêneos também, uma das correntes do Jesus histórico é negar a ressurreição de Cristo, sabia disso? Negar. Aí você explica, mas como é que você sabia disso? E aí você explica como é que a palavra de Deus fala então da ressurreição de Cristo. E tem gente hoje falando isso. Não, Jesus não ressuscitou. Como não ressuscitou? Não ressuscitou. Jesus de verdade não ressuscitou. A igreja acreditava tanto naquele homem maravilhoso que passou por essa terra, que quando ele morreu e a igreja, aqueles seguidores viram a experiência se acabando, eles disseram, ressuscitou. E a narrativa foi construída assim, ressuscitou. Mas não é isso, gente. Nosso Senhor ressuscitou, e o apóstolo Paulo vem falar isso de uma maneira bem clara. Olha, bom, você tem liberdade de crer no que você quiser, mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes do homem. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De uma leitura devocional, coloquei aqui Jó, capítulo 19, verso 25. Nem era para falar hoje, mas enfim, de leitura devocional que rabisco na minha Bíblia. Jó 19, 25 é a expressão que diz: eu sei que o meu Redentor vive. É porque Cristo ressuscitou que a gente pode render graças a Deus. É porque Cristo ressuscitou que nós sabemos, o meu Redentor vive. Por mais que a sociedade grite, por mais que muitos insistam na morte, na teoria da morte, nós cremos na vida. O meu Redentor vive. Passamos por várias passagens aqui, por alguns pontos aqui da primeira epístola aos Coríntios, para mostrar que aquelas palavras aparentemente otimistas, né, não eram palavras otimistas, eram palavras de esperança. O otimismo é aquela sensação de bem-estar quando a gente percebe que os sinais estão favoráveis, né? A esperança é aquela sensação de bem-estar quando a gente percebe que, a despeito de os sinais não estarem favoráveis, as coisas podem se cumprir. E a esperança nossa é Deus, a esperança nossa é Cristo. Por isso, voltando para a passagem que lemos, vimos que sempre dou graças a meu Deus. Lemos a passagem, caso você tenha entrado agora aí, nosso texto central foi a primeira epístola de Coríntios, a primeira epístola de Coríntios, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 9, em que a expressão é essa: dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Olha, e aí a gente passou, né, pela epístola aos Coríntios, mostrando que essas palavras iniciais que apontam para uma comunidade cristã amorosa, saudável, regular, madura, santa, piedosa, mostra uma comunidade cristã bastante desajustada, desequilibrada, que trata de rivalidades, de divisões. Nem passamos ainda por um ponto, que é o ponto no capítulo 14, em que o culto era uma bagunça, cada um falava idiomas e línguas que os outros não entendiam, e ali precisa da necessidade da correção. Ora, só fala o que os outros vão entender. Se vai falar em língua, então que haja intérprete. Se não houver intérprete, que se cale na igreja, porque não convém que se fale em mistério na presença dos outros, sem que seja para edificar os outros. Isso é o que está lá no capítulo 14. É no capítulo 14 que está isso. Portanto, era uma igreja com os mais diversos desajustes. Mas de onde vem então essa esperança? Porque essa palavra no verso 6 e no verso 8, que eu pedi para você pontuar aí no seu coração, na sua cabeça,
da ideia da confirmação. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, o qual também vos confirmará até ao fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que confirmação é essa? Antes disso, só para... Faz um exercício em casa aí, faz uma comparação. Aproveita esse momento, faz um exercício em casa. Lê a epístola aos Tessalonicenses, a primeira, por exemplo. É uma epístola que você vai perceber muita diferença de maturidade. Paulo aos Tessalonicenses chega a dizer na primeira epístola, no capítulo 1, no verso 8, chega a dizer assim: não tenho o que vos acrescentar. Ele vai dizer, olha, o testemunho de vocês aos Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica. O testemunho de vocês tem sido bênção para as igrejas da Macedônia, da Acaia. Vocês têm sido boas influências para tanta gente que eu não tenho o que vos acrescentar. Na verdade, ele acaba fazendo lá um acréscimo sobre pureza no meio da igreja. Tudo bem, a segunda epístola aos Tessalonicenses já tem alguns problemas, né? Alguns irmãos já não trabalhavam e a expressão forte lá é, ora, então já está decidido, quem não trabalha não come, quem não quer trabalhar, né? Não é não trabalhar por não ter condição, mas quem não quer trabalhar, então não coma. Enfim, porque na segunda carta, a igreja aos Tessalonicenses já estavam vivendo uma situação lá, que achava que Jesus ia voltar. Se Jesus ia voltar amanhã, para que eu vou trabalhar? Né? Era o que eles estavam pensando. E o apóstolo mostra o seu próprio exemplo: sempre estive no meio de vocês trabalhando com as próprias mãos para não ser pesado. Então vão e trabalhem também, para ser exemplo para vocês. Então vão e trabalhem também. Quem não quer trabalhar, então também que não coma. Isso está lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10. Mas voltando então para a nossa passagem aqui, do verso 4 ao verso 9. Por que a igreja tem esse panorama todo, muitos dos quais podem se assemelhar à nossa, muitos dos quais podem se assemelhar a muitas comunidades locais na face dessa terra, mas ainda assim a certeza a esperança olha, ainda assim sou feliz de ver que Deus reúne um povo, que confirma esse povo na palavra de Cristo e que há de confirmar esse povo até o dia da volta do Senhor. É porque ele está com o mesmo sentimento com o que escreveu para a igreja aos Filipenses. Lembra no capítulo 1, no verso 6? Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vem na epístola, na carta aos Coríntios, uma série de reprimendas, uma série de correções, uma série de confrontos com aqueles irmãos, mas com a finalidade de corrigir. Porque é isso que a palavra de Deus faz com a nossa igreja, é isso que a palavra de Deus faz com a sua vida, com a minha vida. Que a gente não fique magoado de ouvir confrontos da palavra de Deus. Alguém vai dizer, eu não lembro quem, mas não lembro mesmo, mas é uma frase muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: eu leio a Bíblia contra mim. Eu pego a Bíblia e leio contra mim. Entende a força disso? Eu pego a Bíblia e leio, deixa eu ler a palavra de Deus e ser confrontado por ela. Então que a nossa igreja continue sendo confrontada com a palavra de Deus. Que a gente se magoe, não uns com os outros, mas que a gente se magoe com a palavra de Deus. Que a gente se quebrante, que a gente se humilhe, que a gente sinta a dor para a qual... A dor decorrente do amadurecimento. Crescer dói, entende? Amadurecer dói. Um testemunho também de alguém dessa semana que estava dizendo isso. Fui levar meu filho ao médico porque ele estava sentindo muitas dores. E o médico falou assim: pai, fica tranquilo, essas dores que seu filho está sofrendo, essas dores no osso, na perna e tal, são dores natural do crescimento, é porque ele está crescendo. E aí a conclusão dessa pessoa foi: crescer dói. É isso, gente. Crescer dói. Vamos buscar o crescimento no Senhor, o crescimento da nossa fé, o crescimento da nossa comunhão, o crescimento da nossa igreja, o crescimento da nossa maturidade no Senhor, o nosso desejo de que a glória do Senhor seja vista nas nossas relações, o nosso desejo de que a glória do Senhor seja vista na nossa conduta, na nossa maturidade em Cristo. Então é por isso que ele está dizendo: dou graças a Deus, porque eu não tenho dúvida.
O Senhor é quem há de nos amadurecer, o Senhor é quem há de corrigir as nossas condutas, o Senhor é quem há de aparar as nossas pontas, o Senhor é quem há de amoldar, de modelar os nossos corações, o nosso caráter, a nossa vida. A igreja é alvo do amor de Cristo. Foi por ela que Jesus verteu o seu sangue. Foi por ela, foi por aqueles que são dele. Esses são chamados igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, o que a gente viu aqui são as portas do inferno sacudindo a igreja de Corinto, mas ele dizendo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Deus quem começa a boa obra, é Deus quem nos sustenta, é a sua soberania, é a sua graça, é o seu poder, é Ele que transforma os nossos corações, que fortalece a nossa fé, que nos faz corajosos para o testemunho, que nos dá prazer na sua presença, sabe? A alegria da presença do Senhor, a alegria da comunhão, a alma que se deleita no Criador, a festa diante do Senhor, a festa diante da graça e da majestade, a festa diante da grandeza, a festa diante da beleza do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas e aí? E você? E você? E eu? E você? E nós? Nós somos, ou desejamos ser, parte desse curso, parte nesse processo de amadurecimento nosso e dos nossos irmãos, de fortalecimento da igreja. É conscientes de que esse é o desejo do nosso Deus, de que é Ele quem opera assim. É movidos pelo seu Espírito que a gente há de crescer no Senhor. Que a gente possa olhar para a nossa comunidade e, ainda que veja erros, a gente possa dizer, dou graças a Deus, porque creio que estou vendo um povo em que Deus está trabalhando. Está trabalhando o caráter, está trabalhando o coração, está trabalhando os afetos, os sentimentos mais profundos, em que Deus está trabalhando a vontade. A minha vontade não é essa, a minha vontade, que a nossa vontade seja a vontade do Senhor, a vontade do Senhor em nós. E que você e que nós possamos ter essa esperança, ou esse otimismo, essa esperança, e render graças ao nosso Deus. Não, vejo uma igreja crescendo, vejo um povo crescendo, porque não é da nossa capacidade, não é do nosso mérito, mas continuo crendo na ação de Deus, na ação do Espírito Santo, no derramar do Espírito Santo. Por isso dá para dizer, dou graças a Deus pela minha igreja, dou graças a Deus pela igreja na face da terra, a despeito de ver escândalos, a despeito de ver maldades, a despeito de ver lobos vorazes, consumindo a igreja. Sabemos que a igreja está nas mãos do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ela, por isso dá para dizer, dou graças a Deus, porque a despeito de mim, a despeito de nós, somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças a Deus a vosso respeito, igreja, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Está aí então o motivo da ação de graças. É por crer nessa soberania de Deus que conduz a sua igreja, e por ser grato por fazer parte dessa obra, por fazer parte desse meio da comunidade, da comunhão dos remidos, da obra do Senhor, dos remidos do Senhor. Que seja assim para nós, que Deus nos abençoe.